entendemos que segurança pública é direito fundamental de todos os cidadãos e também dos agentes de segurança pública. É com base nesse pressuposto que nós estamos trabalhando aqui durante o dia de hoje, rompendo esse biombo, que trata a segurança pública como algo constrangedor, algo reacionário, algo que seja sempre rotulado de resquício da ditadura. Isso tem que ser rompido. A segurança pública é direito de nós todos durante o Estado Democrático de Direito. Nesse momento, vou fazer uma inversão de pauta, já combinado com os expositores. Eu vou convidar o Marco Aurélio, representante do Vem Pra Rua, para fazer a sua exposição. Em seguida, depois do Marco Aurélio, o Vinícius Veiga fará a exposição sobre a Polícia Rodoviária Federal. Para ficar registrado, eu recebi diversas reclamações e de certa forma irônicas, inclusive, o fato de eu não ter convidado representantes dos paderneiros, dos Black Blocs. Eu falei o seguinte: quem está reclamando, traga para mim o endereço, qualificação completa, que eu faço questão. Muito boa. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. São realmente os combatentes do crime que protegem e servem a nossa sociedade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Ainda mais em saber que é para pontuar coisas positivas, falar coisas boas. Sem dúvida, eu digo sempre em todos os lugares que eu vou, doutor Ailton, diante disso, a início eu já dou os parabéns ao Ministério Público Federal, na sua pessoa, porque está fazendo essa iniciativa, que pela primeira vez no país está se fazendo uma audiência com reconhecimento no qual realmente são esses heróis. Tá? Que é um pessoal que faz muito com muito pouco. Todos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, o Exército, a Marinha Aeronáutica, em todos os seus poderes, fazem muito com muito pouco. Essa é a realidade. E vocês sabem, que estão na ponta, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Tá? A princípio, obrigado pelo convite, doutor Ailton, tá? Para mim é um privilégio estar aqui hoje, representando o Vem Pra Rua. Eu me chamo Marco Aurélio Lemes, resido aqui em Goiânia, sou goianiense, faço parte do Vem Pra Rua desde 2015, entrei por acaso, com um desejo muito grande também de fazer a diferença, assim como vocês fazem no dia a dia, com o objetivo de combater a corrupção, fazer com que as pessoas possam entender um pouquinho mais que ela tem que fazer o seu papel cívico, e entender que a política faz toda a diferença na nossa vida, para o bem ou para o mal. Então a gente não pode deixar de trazer essa responsabilidade, e eu, enquanto pai de família, executivo de uma empresa, eu não tenho a capacidade, muito menos posso ter a covardia de terceirizar a culpa. Então eu tenho que trazer uma responsabilidade para mim também e tentar fazer a minha parte com o objetivo de contribuir para a sociedade. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, bem rapidinho, um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho do Vem Pra Rua, como surgiu as manifestações. Claro que todo mundo já sabe que é o combate à corrupção, o governo extremamente corrupto, né? Que é lá nos nossos bolsos, né? Na parte mais sensível nossa, tirar os nossos recursos. Né? Então, pode passar aí, como é que eu passo aqui? Bom, Vem Pra Rua, né, esse é o nosso site, vemprarua.net. Quem quiser acompanhar um pouquinho o que a gente faz, de que maneira, a forma que nós trabalhamos. Importante dizer que o Vem Pra Rua hoje, ele é um movimento suprapartidário, né, entre os seus organizadores não tem filiações partidárias. Claro, não somos contra, mas é o princípio que nós atuamos e que nós vamos seguir, que é o que nos fez chegar até hoje aqui com muita credibilidade, muito respeito por parte da sociedade civil organizada, de todos vocês. Isso aqui foi quando começou a primeira saída, né, por nós estarmos no segundo turno. A gente já trabalhava já com o objetivo de fazer com que houvesse a alternância de poder.
começou a sair, foi o iníciozinho de tudo. Foi 22 de outubro de 2014, véspera das eleições. E o que a gente sempre desejou fazer, né? Eu digo sempre que o nosso objetivo é sempre clamar por um Brasil mais ético, justo, próspero e com valores sólidos, acima de tudo, por um Brasil unido. A gente sabe o tanto que o nosso país, infelizmente, ele é muito corporativista. Cada um defendendo a sua classe, enquanto a minha classe está bem, eu vou ficar na minha, eu fico me acovardando, na minha zona de conforto, mas quando ataco a minha classe, é aí que eu vou tentar me unir com outras entidades. Eu acho que se o Brasil conseguir o que todas as entidades, o povo brasileiro, imbuíssem em uma única causa, o Brasil ia ser transformador. Ninguém iria segurar o nosso país. Ninguém. Eu digo isso para vocês porque a gente que está no front, assim como vocês, a gente sabe muito bem o pensamento das pessoas, do rico, do pobre, da classe média. Então, se as pessoas pudessem se unir, mas acima de tudo com o objetivo de melhorar o país, melhorar a nossa casa para ser melhorada, do mesmo jeito que a gente conserta os defeitos da nossa residência, para a gente poder ter uma casa melhor, mais confortável, se nós trabalhássemos unidos com esse mesmo objetivo, o país seria ninguém ia segurar a gente. Eu digo para vocês porque nós temos um país com pessoas extremamente inteligentes, um país extremamente empreendedor, é um país extremamente acolhedor, um país extremamente inteligente, a gente sabe se adaptar em situações que poucas pessoas de outros países conseguem, e nós conseguimos fazer isso. Nós temos uma polícia em todos os âmbitos, tá? Quando eu digo polícia, eu digo todas as esferas. Eu discordo um pouquinho do que foi dito, vocês são muito bem preparados. Todas as manifestações, quando a gente antecede, Ailton, nós nos unimos com o comando da Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma inteligência que eu não sabia, tem uma inteligência operacional extremamente importante, eles viram com dados para mim que eu não sabia. Então, essa parte de gerenciamento, tanto que tem na Polícia Federal, como na Polícia Militar, na Polícia Civil, já existe, e eles fazem isso como uso operacional de maneira muito eficiente. É através disso que todas as manifestações que houveram, eu vou mostrar para vocês as fotos, nunca teve, em todas as manifestações, e foram mais de 6 milhões de pessoas às ruas, como o Tifari falou, né, as manifestações do verde e amarelo, não teve um quebra-quebra, não teve uma pessoa machucada. Porque, como eu digo, é a manifestação do vovô, da vovó, da titia, do cadeirante, da pessoa que tem o objetivo realmente de ter um país melhor. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. São pessoas que são, exatamente, é o locomotivo do país. Você está aqui porque você acredita no país. Vocês estão aqui porque vocês acreditam no país. Vocês pagam os seus impostos. Eu pago os impostos. Então, nós fazemos parte dessa locomotiva que é o Brasil. E cada um de vocês representa um vagão. Um vagão extenso de pessoas sérias, de pessoas que trabalham em prol de um objetivo único, que é de ter um país mais seguro para se morar. É claro que nós temos grandes dificuldades. Estamos conversando paralelamente com o Tenente Coronel Costa. A lei está aí, é só cumprir ela. Não precisa de muita coisa. Cumpra-se a lei. O cara foi preso, o que me preocupa só é essa questão de inversão de valores, né? Quando você pega... Mas isso a gente vai um pouquinho mais à frente. Deixa eu seguir aqui, senão a gente vou perder. Aí o Nascimento veio para a rua, né, que primeira saída nossa, com apelo eleitoral no sentido das eleições, foi em dia 15 de 11 de 2014, onde foi claro e ficou muito explícito que houve fraude nas eleições de 2014. Em 15 de novembro de 2014, né, mostrando a questão do petrolão. Aqui eu vou só mostrar para vocês poderem entender o que a gente faz. Tá? A gente faz vários atos a nível nacional, sempre com o objetivo de conscientizar as pessoas, de fazer com que o judiciário entenda a importância que ele tem no papel da democracia, no papel de prender o bandido, no papel de não soltar o corrupto. Porque o bandido, hoje em dia, o que ele faz? Ele entra na casa da pessoa, ele te assalta e vai embora, né? Quando não estupra a sua mulher. Mas o cara, quando ele desvia o recurso da segurança pública, ele está cometendo genocídio. Vocês me desculpam, mas essa é a realidade. Quando ele desvia um recurso da saúde, ele está cometendo um genocídio. Então, o que tem que ter é o trato com o recurso público. É o que uma colega falou aqui antes. Ela falou que a questão não é a polícia que é mal treinada, porque não é. A questão são os políticos, que fazem com que a polícia trabalhe de maneira com péssimas condições. A realidade é essa.
Quando eu converso com alguns policiais, eu digo todos. Os caras falam, poxa, Marco, hoje eu estou aqui porque pelo amor a farda, pelo amor é a minha profissão. Porque se for pelo salário, se for pelas condições de trabalho, eu não estaria. Então isso tem que ser reconhecido e aplaudido pela sociedade. Que é uma pena que parte da imprensa não reconheça isso. É uma pena. Em virtude dessas... Vou dar o próprio exemplo aqui da manifestação desse ano que teve no dia 28 de abril, no qual aquele projetozinho de terrorista, iniciado pela esquerda com o nome de Mateus, foi repelido de maneira correta, a meu ver, aqui é uma opinião minha, do Marco Aurélio. Tá? Eu fui muito criticado por isso, fui em azar, em televisões, fui muito criticado, mas fui criticado por pessoas que têm ideologia de esquerda. Eu não vejo problema nenhum a pessoa ser de esquerda, o que eu vejo problema é ela ser tapada. Ela defender uma bandeira da CUT, por exemplo, ou MST, e defender a bandeira dela, que é o país. Isso não entra na minha cabeça. Eu não vejo problema da pessoa defender as suas ideologias. É louvável isso. Mas o que eu não consigo entender é ela defender, sinceramente, não levar em primeira condição a sua pátria, o seu país. Então isso não entra na minha cabeça. Foi essa indignação, essa frustração que me fez e ainda me faz como por exemplo, estar nas ruas, manifestando, fazendo as manifestações sociais, junto com o Danilo, porque é muito difícil o que a gente faz. Mais cedo estava o Major Luciano, e ele falou, poxa, Marco, você realmente é uma pessoa que devia ter mais de você, né, no bom sentido, porque eu acho que o nosso país está carente de pessoas que realmente se preocupam com os outros, mas de maneira amor mesmo, de maneira correta, não de maneira hipócrita, sabe? Acho que você pode fazer a diferença na vida das pessoas sem pensar alguma coisa em troca. O objetivo meu hoje, quando a gente faz as manifestações, o Danilo está aqui, o nosso objetivo é justamente isso, porque tudo que vocês veem das manifestações sociais, eu digo das manifestações de rua, do Vem Pra Rua a nível nacional, tudo é do nosso bolso. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar é tudo do nosso bolso. E meu grande prazer, para minha grande honra, e saber que a Polícia Militar pensa do Vem Pra Rua de maneira respeitosa em todas as demais polícias, para a gente é um grande prazer, porque a gente faz as coisas sem ter um objetivo eleitoreiro, sabe? Isso que é gostoso, é legal, é bonito. E quando a gente percebe que tem outras pessoas que se aproximam da gente com o objetivo eleitoreiro, a gente logo identifica e descarta essa pessoa, embora a gente saiba que é importante ter pessoas decentes lá nos representando, que é o que não tem hoje, né? Um pouquinho a sequência. As fotos, só para vocês verem, né? Todas as manifestações ocasionadas do Vem Pra Rua, todas elas têm repercussão nacional e internacional, que são fotos de Minas, Brasília, São Paulo, que é o MASP, São Paulo. Um pouquinho, né, do que a gente faz. Sempre quando a gente faz alguma coisa, sempre é noticiado pela imprensa, bem ou mal, né, algumas vezes é distorcido. Essas são as fotos, né, da maior manifestação que houve. Foram mais de 5 milhões de pessoas nas ruas. Outra manifestação dia 12/4, foram milhares de pessoas também, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tem foto de Goiânia. Aí foi quando nós protocolamos o Vem Pra Rua, pedido de impeachment, que foi apresentado aos senadores, aos deputados federais. Aí, no dia que nós saímos no The Wall Street Journal, Folha de São Paulo. Aqui foi um dia histórico, no dia 7 de outubro de 2015, quando o TCU rejeitou todas as contas da Dilma de 2014. É uma decisão histórica, né? 9-0, isso foi incrível, isso que ninguém esperava que seria dessa forma. Ainda tem gente que diz que foi golpe, né? Que foi quando nós assinamos o pedido de impeachment pelo Vem Pra Rua e acatado pela presidência do Congresso Nacional. E as fotos, né? Essas aqui são as manifestações. Essa é a manifestação do cidadão de bem. A mãe beijando a filha, não tem ninguém empurrando o outro, não tem ninguém... Você está vendo o rosto das pessoas, você vê o rosto dos organizadores, dos responsáveis, ou seja, aqui você vê realmente quem põe a cara para bater. E quem é covarde tampa a sua cara para agredir os outros, para agredir, para depredar patrimônio público. Então esse aqui é a verdadeira manifestação, o verdadeiro objetivo nosso sempre foi esse,
organizar as manifestações de maneira pacífica, ordeira, e mostrando claro que se nós não nos indignarmos e irmos para as ruas, a gente não consegue fazer nada. Estado de São Paulo, né, a gente foi noticiado também pela BBC, mais uma vez pelo New York Times, Folha de São Paulo, a Reuters, sempre noticiando que as manifestações do Brasil percorreu o mundo inteiro. Nós fizemos o mapa do impeachment na ocasião, que era justamente para que os estados, as pessoas pudessem acompanhar os seus senadores, os seus deputados federais, se ele era a favor ou contra e quem estava indeciso no impeachment da presidente Dilma. Então foi uma ferramenta que auxiliou muito, inclusive a imprensa, em estar acompanhando e vendo quem era a favor, ou indeciso ou contra na posição do impeachment da ex-presidente Dilma. Aqui foi uma vitória nossa, que é em São Paulo, mas na foto anterior aqui, vocês podem perceber, que é o MASP, foi quando foi acatado o pedido de impeachment pelo Senado. Aqui um pouquinho para vocês conhecerem, Vem Pra Rua. Vem Pra Rua hoje tem uma marca muito forte, que ela é calçada, especialmente na sua imensa audiência de 29 mil, hoje é bem mais, Unix users, na semana do dia 3/3, e credibilidade. No dia da votação do impeachment na Câmara, tivemos mais de 22 mil acessos por minuto no mapa do impeachment. Para vocês verem a tamanha ferramenta e a importância que foi essa ferramenta. Foi 22 mil por minuto, fantástico. Foi fantástico, fantástico. O maior método na visão de nós, idealizadores, é o exercício e resgate da cidadania política e cívica. Ou seja, a política realmente passou a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Esse é o nosso grande objetivo, né? Não deixar de ser usado como massa de manobra, por mais que ainda a gente sabe que a grande massa ainda ela é usada. Né? Esse fenômeno é uma quebra de um paradigma conhecido como a omissão e postura conformista na nossa cultura, atrelada a uma crônica falta de senso comunitário. Uma das consequências mais graves é a falta de representatividade política no nosso país. Mais de 50% dos congressistas atuais vêm de algum oligopólio político e menos de 35% dos mesmos ocupam os cargos por votos conquistados diretamente. Aquela famosa legenda, né? Você vai lá, tem 10 votos, aí o puxador de voto vai lá e elege todo o time dele, que aconteceu com o Tiririca. Teve gente, deputado lá, que foi eleito com 300 votos. Exatamente. É porque não estão preparados, né, com a maioria. Quais são os nossos pilares? Né? Qual é o objetivo do Vem Pra Rua quando nós nos unimos? Nós temos 2 pilares. O primeiro é combate à corrupção. De que maneira? Pressionar os políticos, as instituições, para que o combate à corrupção seja uma prática nacional e efetiva. Foi quando nós propusemos as 10 medidas contra a corrupção, que foi totalmente dilacerada pelo Congresso, infelizmente. Né? E hoje não tem mais como voltar com ela, porque ela está morta. Não tem como. Agora a gente vai propor de uma outra maneira. E apoiando as operações que combatem a corrupção, como agora a Operação Lava Jato. Que já, não sei se vocês sabem, a Operação Lava Jato já recuperou mais de 5 bilhões de reais, né, retornando para os cofres públicos, com dinheiro que deveria ser empregado na saúde, na melhoria das atividades profissionais dos senhores, ser empregado na indústria, ser empregado no mercado, ser empregado em qualidade profissional, e infelizmente foi empregado nos bolsos dos políticos, que infelizmente que hoje está acabando a farra deles com a Operação Lava Jato, hoje, ou se não me engano, hoje, né, foi hoje ou ontem, acabou de ser condenado o Sérgio Cabral a 45 anos de prisão. Isso é inédito. Isso é inédito, o maior bandido, chefe de quadrilha lá no Rio de Janeiro. Vocês não têm noção do estado que está o Rio de Janeiro. Vocês não têm noção. Eu estive lá agora recentemente, vocês não têm noção o que é ver um policial te pedir para pagar uma marmita. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fui pegar no jornal, lá eu fui com a minha esposa, passear uns dias, eu peguei o jornal da Dal Bank, tinha uma viatura do lado, falando que não recebe salário há 4 meses, paga picado, Ailton, paga 15% no mês, 30% do outro, e o cara, você, falei, cara, o Rio de Janeiro está desse jeito aqui mesmo? Falei, cara, não, está pior. Inclusive, eu não estou com um almoço aqui, cara, até de cortar a garganta, cara, assim, no coração. Eu gostaria que o senhor pudesse pagar o almoço pra gente. Se bem que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela é bem diferente da nossa Polícia Militar. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem muito pouca credibilidade. E não é o caso da nossa, que tem muita credibilidade, é muito respeitada pelo cidadão de bem. Tá? Qual que é o outro nosso grande pilar? Renovação política. Né? Mudando um pouquinho a forma de ser votada as situações. A gente está apoiando o voto distrital, porque é importante o voto distrital, acho que todo mundo aqui tem ciência disso, o cara vai ter que gastar a sua linha de sapato. E vai ficar uma coisa mais pessoal.
Então fica mais fácil você cobrar ele e você consegue acompanhar ele com muito mais assertividade. Fim de coligações, e com isso o seu limite é todo mundo mudando o Brasil, ou seja, você mudando o país. O mapa das 10 medidas, como eu havia falado, tá? O mapa do fim do foro privilegiado, que não foi totalmente aprovado do jeito que a gente queria, mas em parte já foi aprovado algumas coisas que foram muito boas. Aqui são algumas fotos de algumas coisas. A gente sempre, as pessoas me ligam e falam assim, Marco, como é que a gente pode fazer parte? Quando a gente está nas manifestações, as pessoas falam assim, poxa, como é que eu posso ajudar vocês? Né? Eu digo sempre que são de duas formas. Ou você ajuda com tempo, ou você ajuda com recurso financeiro. Né? A gente não fica pedindo recurso, porque é chato. Então o que a gente faz? A gente faz camiseta, a gente faz os pichuleques, foi uma criação do Vem Pra Rua, do design lá em São Paulo, aí depois a gente fez aqueles pichuleques grandões. Não, patinho é Fiesp, do Scarf, do Paulo Scarf. Escafado. Então o que eu digo sempre? Você ajuda com tempo ou dinheiro. Então as pessoas, o tempo nós precisamos de você para nos ajudar. O que é? Panfletando, fazendo buzinaços, indo à imprensa, ligando para os políticos para poder votar, aprovar algum projeto de lei decente que vai fazer diferença na sociedade. A outra forma é com recurso financeiro para a gente poder custear o que a gente faz, né? Pagar trio elétrico, panfleto, pagar coisas que a gente faz, como por exemplo, para poder ir em cidades, para Vem Pra Rua, pressionar políticos, fazer reuniões, que é o que a gente faz. Tá? Então hoje nós temos o nosso Facebook, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, é o Vem Pra Rua Brasil. Aqui em Goiás nós temos o Facebook do Vem Pra Rua Goiás. E o que nós temos lá? Nós vendemos camisetas, justamente para poder custear isso. Tá? Que é dessa forma que a gente levanta recurso financeiro. E eu digo sempre que não importa o tamanho da sua ajuda, não importa o tempo que você dedicou ou o montante de dinheiro que você deu. Você tem que saber que é o que você pode, é a sua parte. E se muitos fizeram isso, seremos gigantes. É o que eu digo sempre. Nós nos unirmos com o único objetivo de lutar por um objetivo de um país melhor, ninguém segura a gente. Eu digo para vocês com toda certeza. Se eu não acreditasse que o nosso país ele tem um futuro melhor do que hoje está acontecendo, eu não estaria aqui hoje, eu estaria já indo para outro país, eu acredito que os senhores também. Então a gente precisa continuar acreditando, lutar e não desistir. E de antemão, falando um pouquinho das nossas manifestações aqui em Goiás, Vem Pra Rua sempre teve, nós sempre organizamos manifestações, aqui sempre com o apoio da Polícia Militar. Eu sempre tive contato muito direto com o comando, no nome na pessoa do Tenente Coronel Carlson, e sempre foi muito solícito, sempre foi uma pessoa que sempre nos apoiou e sempre nos respeita, assim como nós também respeitamos todos vocês. Sempre colocou a corporação à disposição do movimento Vem Pra Rua, sempre respeitando as nossas decisões, as nossas posições, assim também como sempre se colocou à disposição dos movimentos de esquerda, para que pudessem fazer a segurança do bem público, de maneira muito imparcial, é importante se dizer isso. Em todas as nossas manifestações, nunca houve nunca houve uma pessoa machucada, nunca teve, pelo contrário, você está ouvindo da pessoa que estava no front. Pessoas já perderam carteiras, pasmem, tá? Com, se eu não me engano, R$252. Me corrija, Dani, se estiver errado. Chegou na minha mão, aí tinha o nome da pessoa e tal, e quem devolveu foi um cara que estava mal vestido, porque a pessoa fala assim, poxa, as manifestações são só gente rica e tal, né? Não, um cara que me entregou, sabe quem que me entregou? O cara que vende picolé. Pra vocês terem ideia. Né? Ou seja, é a mudança de consciência. Entendeu? Você ganha hoje, a pessoa acha que por ser esperta, ela vai ganhar agora. Mas ela vai perder daqui na frente. Pode ter certeza. O mal, ele vence em alguns momentos, até certo ponto, mas no final o bem sempre vence o mal. Então, nas nossas manifestações, sempre foram manifestações muito pacíficas, muito ordeiras, porque vocês, eu acho que muitos aqui talvez, não sei se alguém já participou, né, fazendo a segurança, mas sempre colocando a importância que os policiais têm na execução da segurança pública, no bem privado, do bem público, e saber que eu, por exemplo, sempre quando eu estive com vocês, sempre tive muito mais segurança com vocês presentes.
A questão é que hoje, parte de alguns cenários estão tentando fazer uma inversão de valores, Hamilton. Colocando sempre, no caso do Matheus, lá daquele rapaz, não sei se vocês acompanharam aquilo, colocando o bandido como mocinho e o policial como bandido. Esse é o grande problema que a gente está enfrentando. E a gente precisa fazer com que nós precisamos proteger os bons valores, os bons costumes. E de que maneira? Mostrando, tentando mudar a consciência da sociedade. Mostrando para eles que a polícia está lá para proteger, para servir, para cuidar, para zelar o bem, para proteger você, tua casa. É a mesma coisa quando você... Eu estava no meu vizinho lá esses dias, ele pegou e o filho dele, pequenininho, 10, 11 anos, foi para a rua, né? Aí ele pegou e falou assim, vai para a rua não, que a polícia está aí. Eu, pô, tá de brincadeira? Entendeu? Aí começa aí eu tenho liberdade com ele, falo, olha, fala que é um bandido, né, cara? Fala que tem um rato, um cachorro, mas não fala que a polícia vai pegar ele. A polícia vai para proteger. Por mais que ele tenha feito por uma brincadeira. É do mesmo caso quando a gente está brincando na infância de polícia ladrão. Entendeu? A pessoa quer sempre ser o ladrão. Então a gente precisa ter. Né? Eu também não. Eu também não. Então eu digo sempre que, no caso do Matheus, né, houve notícia, fantástico, né, as emissoras todas disseram, né, colocando ele como o rapaz, o inocente da situação. E o policial, coitado dele, né? Eu até achei errado, até falei eu acho que a assessoria de imprensa da polícia deveria ter colocado que estava ao lado do seu policial militar. Que estava ao lado. E não dizendo que repudiava a agressão, porque para mim não foi uma agressão. Ao meu ver, Marco Aurélio, tá? Ele repeliu um cara que estava incitando a violência, incitando a depredação do patrimônio público. Para mim, tinha que ser tido uma nota dessa maneira. Aí, como não dá ibope, né, a imprensa colocou o rapaz lá como um coitado, e o policial como o cara mal da história, que não foi a verdade. E nós temos vídeos, acho que todo mundo aqui percebeu, nós temos vídeos de imprensa, no qual o rapaz, primeiro que está encapuzado, já perde toda a credibilidade aí, chamando as pessoas para depredar. E eu trabalho em frente, eu trabalho no sistema financeiro, e vi tudo de camarote, destruindo lá uma agência de um banco, saqueando uma lojinha lá de calçados de 1,99, e não foi noticiado isso. Entende? É isso que eu não consigo entender. Saiu o policial carregado porque eu vi que tomou uma pedrada na cabeça e ninguém falou nada. Porque eu vi. Entendeu? Eu não vi ninguém desse policial, a família dele sendo visitada pelos direitos humanos, ele sendo visitado pelos mesmos senadores que visitaram o menino Matheus lá no Hugo, que ele recebeu visita de senadores, recebeu visitas dos direitos humanos. Eu não vi ninguém se preocupado com o policial militar. Eu não vi. Pelo contrário, só tentaram denegrir a imagem da corporação. Quer dizer, olha como é que está chegando essa inversão. Então, é isso que vem para a rua, acredita que a gente precisa valorizar a segurança pública, assim como precisa valorizar os professores, assim como precisa valorizar a saúde, mas, acima de tudo, o que me fez chegar aqui hoje, porque eu cheguei com segurança. Eu cheguei com segurança, porque vocês, realmente, quando eu estou dormindo, às 2 da manhã, às 3 horas da manhã, vocês estão trabalhando, vocês estão prendendo bandidos que poderiam estar entrando na minha casa, estar estuprando as minhas 2 filhas, a minha esposa. Por isso que hoje, se não mudarem as leis, se não tornarem as leis mais duras, as pessoas vão começar a fazer aquela olho por olho, dente por dente. Entendeu? O cara entrou na verdade, já começou a fazer isso. Então, se o cara entrou na minha casa, eu vou cobrir ele de porrada. Não tem essa. Entendeu? Porque ou é você, ou é ele. E na boa, vocês me desculpem, eu prefiro que a mãe de um bandido chore do que a mãe de um policial. Vocês me desculpem, tá? Eu prefiro que a mãe dele chore, porque a culpa é dela, que ela não criou que não for ter comando com o seu filho, do que a mãe, ou a esposa, ou o filho, ou a filha de um policial chorar. O policial, para mim, tem muito mais valor do que um bandido. E para muitos políticos hoje, a vida de um policial hoje vale, se brincar, nem um fardo de arroz direito. Tamanha excrescência que os caras têm feito lá em Brasília. Então é isso que a gente precisa lutar, a gente precisa defender os bons costumes, defender os valores, que é isso que nós fazemos no dia a dia. Eu venho para a rua, agradece sempre a Polícia Militar, a Polícia Federal, as Forças Armadas, a Polícia Civil, por serem Corpo de Bombeiros, é sempre um grande parceiro nosso,
e dizer que nós estamos sempre à disposição de vocês, estaremos sempre de pé e à ordem. Quero relatar que vocês são, ao meu ver, muito bem treinados. Tá? Para mim, a Polícia Militar hoje, a todas as corporações, não deve nada à Polícia da Europa. As pessoas têm uma mania de ficar comparando com a Europa. Só que as mesmas falhas. Se a Polícia da Europa fosse tão perfeita, não teria matado o Jean Willis lá, confundindo ele com um terrorista. Então, para você ver, tem falhas. O que não pode acontecer é o quê? A não correção. Né? Falhas profissionais são normais. Nós corrigimos ela. O que não pode haver numa relação é falhas de caráter. Porque isso não se corrige. Concorda, Tenente Coronel Teles? Isso não é verdade? Então, acho que isso que é importante. Então, eu vou dar os parabéns para vocês. É uma honra estar aqui, dividir nesse momento com você. Dar os parabéns ao Ministério Público Federal pela iniciativa, pela neutralidade no qual está conduzindo as coisas. Parabéns em nome do Dr. Ailton Benedito. Para nós, Vem Pra Rua, para mim, Marco Aurélio Lemes, para o Danilo, para o Vem Pra Rua Goiás, Vem Pra Rua Nacional. Para a gente é uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu agradeço vocês e vamos estar sempre juntos. E logo, logo tem outras manifestações, nós estaremos mais juntos ainda. Então não se esqueçam. Obrigado pelo carinho, pelo espaço e um abraço para todos vocês. Espero poder ter contribuído. Obrigado, Marco Aurélio, pela contribuição em nome do Vem Pra Rua.